Pessoal, resolvendo então aí a segunda parte das questões de equivalência. A proposição C é equivalente à seguinte proposição. Então vamos ver aqui o C. O candidato me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito. P o que? Aqui, se o candidato não me der um agrado antes da eleição, aqui o candidato me dará um agrado antes da eleição, então aqui está não P, então serei atingido, e aqui ele repete pela benfeitoria. Então aqui está igual ao de cima, então não P aqui. Está dizendo que são o que? Equivalentes os dois. O que eu faço? Tabela verdade. P o que? E não P, então o que? P o que? Um ou outro sendo verdade, a sentença vai ser verdade. Não P o que? Aqui vai ser falso, falso, verdade, verdade. Então nesse caso aqui, ó, vai ter a tal da paraficha. E o restante vai ser o que? Verdade, verdade, ok? Legal? Então, ficou equivalente? Sim, equivalente. Ok? Então, gente, voltando aqui, ou até mesmo para a questão, não vale a pena você decorar, certo, as questões, exceto aquela que sempre cai, essa aqui, o CP, então, que a equivalente dela é a inversa negada, que cai muito. Então, se for cair desse jeito, aí vale a pena você levar para a prova. O restante não vale a pena você fazer aí a decoração, a decoreba, né, no caso aí das equivalências. Melhor fazer no braço na hora, que é muito mais fácil e difícil você errar. Bem, vamos lá. Se o interessado der 3 passos, então alugará a pouca distância uma loja por um valor baixo. É equivalente a: se o interessado não der 3 passos, não alugará a pouca distância uma loja por um valor baixo. Então aqui, ó, der P, então que ele está dizendo que isso daqui, ó, é equivalente a não der 3 passos, então ele está só negando, e aqui não alugará, ele está fazendo só essa negação aqui, ok? Então veja que vale a pena, então, o que a gente acabou de falar na outra lá aqui, que é equivalente a ela, quando eu inverto e nego as preposições, aí vai ser equivalente, se não, vai estar errado. Então nesse caso aí, errado, portanto, ele nem precisa fazer. Questão 8ª. A preposição P1, aqui de cima, é logicamente equivalente a, vamos ver, se as ações do empresário contribuem para a manutenção de certos empregos da estrutural social, então aqui é um P. Então ações de empresários contribuem. Então, se o empresário não mereceu, aqui, ó, então as ações de tal empresário, vai negar agora, ó, não contribuíram, aqui em cima está dizendo que contribui, certo? Para a manutenção de certos empregos na área estrutural. Então esse aqui é o que? Não P. Agora, continuando aqui em cima. Então, tal empresário merece receber gratidão pela sociedade. Aqui, ó, se o empresário não merece receber gratidão a gratidão da sociedade, então aqui negou o que. E aqui, então, fechou. Então, aqui vai ser equivalente a isso daqui, que é exatamente o que a questão trouxe. Então a questão está correta, ok? Vamos fazer aqui para vocês verem. Ó, VF falso e o resto verdadeiro. Agora o não que vai ser
falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, e não P, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui, ó, aqui falso, o resto aqui verdadeiro, e conclui que são equivalentes. Perfeito? Questão correta, portanto. 9. As proposições. A nomeação de Pedro para o cargo fica condicionada à não eliminação da investigação social e ou Pedro Henrique é eliminado na investigação social ou é nomeado para o cargo são logicamente equivalentes. Condicionada. Qual que é a condicional? Se então. Perfeito? Então aqui é a nomeação de Pedro Henrique para o cargo. Nomeação de Henrique. Então se aqui o Henrique foi nomeado, Henrique nomeado que foi o P, então não foi eliminado na investigação social. Se P então o que? Ele está dizendo que são equivalentes a essas aqui, o que? Pedro é eliminado. Aqui ele não é eliminado da investigação social, foi o que? E aqui ou Pedro é eliminado, a investigação social ou é nomeado. Então pegou os dois também e fez o que? A disjunção, certo? A disjunção aí no caso, né? Exclusivo que é chamado. Agora o que eu faço? Pego o PCP então o que? Então achei aqui, ó, eu coloquei em símbolos, transformei meu português em símbolo e agora eu vejo se isso daqui que são equivalentes. Aqui CP então que falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Aqui eu tenho que atender o que? Ou uma coisa ou outra. As duas coisas não podem ser. Duas coisas não podem ser. Que ele não pode ser o que? Eliminado e nomeado. E não nomeado. No caso da simbologia, ok? Então ele não pode ser, por exemplo, foi eliminado e foi nomeado, ou não foi nomeado e não foi eliminado. Então se não foi eliminado deveria, ok? Então ou uma coisa ou outra. Então aqui aconteceu uma coisa e aqui aconteceu também. Agora veja que isso aqui são diferentes. Então veja que não são equivalentes. 10ª. P. Se aquele funcionário público foi leniente com a fraude ou pela participação, então esteve sob pressão dos corruptores ou diante de uma oportunidade de baixo risco de ser punido. Aqui, quando ele traz uma... Aqui, por exemplo, aqui ele vai estar considerando só uma coisa, certo, povo? CP, então, aqui. Quando ele quer que considere, o CESP, quando quer que considere, ele vai trazer lá uma preposição P, uma preposição Q. E na preposição P, ele vai falar sobre isso. E na preposição Q, vai falar sobre isso, certo? Senão ele vai estar sempre utilizando que é uma coisa só, tá? Mas se eu fazer das duas formas, aqui nesse caso vai dar o mesmo resultado. Então vamos optar por super, então Q. Então veja, se aquele funcionário público leniente com a fraude ou dela participou, então veja, aquele funcionário público será leniente, foi leniente, então aqui ele está colocando o que ou
dela participará, veja que ele não negou. Então, esteve sob pressão dos corruptores ou diante de uma oportunidade com baixo risco de ser punido. Então, também ele não negou, ele só inverteu. Isso daqui ele vai ser equivalente? Não. Quando que é equivalente? Quando eu inverto e nego. Quando eu inverto e nego, é equivalente. Nesse caso aqui, está errado. Beleza, povo? Então, vamos para a próxima aí. Um abraço e te aguardo no outro vídeo.